eu amo o povo. Eu quero botar meu nome na história. Eu quero fazer essa porra só porque eu quero botar meu nome na história. Essa sua vaidade é essa vaidade. Eu quero fazer um negócio muito grande e ser lembrado depois. E só. Entendi. Só. Se não der pra entrar na história, mano, sei lá, eu vou... Eu nem lembro mais as coisas que eu vou tocar guitarra, que eu gosto de tocar guitarra. Vou tocar guitarra, vou assistir Cavaleiro do Zodíaco. É isso, cara. Eu vou fazer churrasco, que eu gosto de fazer churrasco. E os Kim é a mesma coisa. Assim, os caras nossos têm esse senso. Por isso que era muito natural que o nome é missão. Tem gente que zoa, missão impossível, né? Mas é uma missão. Se a gente não for fazer, se não der certo, eu não vou vender o partido, nem vou deixar, nem eu, nem as pessoas que fundaram, deixar o partido virar tipo esse troço que os caras têm aí pra ficar parte da gincana. Não vale a pena. Aí eu vou entrar na história como o quê? Como, sei lá, aqueles dirigentes partidários que ficam gordos, fazem umas reuniões cheias de puta. Velho. Tem quem goste, não é minha praia, assim, isso aí. Qual que é a análise que tu faz do governo Lula até aqui, especialmente no contexto internacional? A gente está falando aí, por exemplo, de esse lance que a gente deu uma pincelada aqui do Trump com a taxação e com a maneira como ele olha para cá também. Como é que a gente tem lidado com isso? O Lula, de fato, ele sai fortalecido disso que está acontecendo, na tua opinião? Olha, o Lula, ele... Vou fazer um desenho... Eu tô meio prolixo, Igor. Não, me corre assim. Você tá falando muito, fica fazendo digressão. Não, relaxa. Assim, relaxa. o Lula... Eu que tô entrando numa aqui de porra de... Cara, tem umas paradas que tu fala que eu anoto, tem outras que eu falo logo, e aí depois eu tenho que voltar pro que tu tava falando. Vai lá. Esse assunto é legal. O Lula, ele faz parte de uma tradição anti-americana e terceiro-mundista, que faz parte de toda a esquerda da América Latina. Essa ideia de união do sul global contra o ocidente, tá? Isso tá na gênese do PT, tá na gênese das esquerdas, tá? Isso faz parte deles e é natural. Beleza, quando o Lula vira presidente em 2003, assume e tal, vem aquele boom das commodities, o mundo começa a falar dos tais BRICS, no começo da BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, depois vem a África do Sul. Só que, assim, o lance dos BRICS é tudo muito solto. A China é a China. A China foi o país que mais cresceu, mais gerou classe média no mundo. A China é um fabricão cheio de escravos. Aqui, a China é super inteligente, capital humano de altíssima qualidade, formando engenheiro demais. 5G, carro elétrico, celular, eles já estão na fronteira do conhecimento em várias áreas. Tem uma capacidade de investimento gigantesca. A poupança dos chineses é inigualável. Fica todo mundo o tempo todo prevendo, a China vai quebrar. Eu tô ouvindo que a China vai quebrar desde 2005. Não quebrou. Se entende como uma força geopolítica e está fazendo uma política de, vamos dizer, angariar aliados através de investimentos em vários lugares do mundo. Então, o que a gente chama de BRICS, no geral, é o interesse chinês. O interesse chinês é convergente com o russo, muitas vezes, com o indiano, muitas vezes não. A Índia também ela gera um balanço de poder por ser vizinha da China, por ter bomba atômica, por ter uma população hoje maior que a da China, por estar crescendo hoje mais do que a China. Tá? A Índia cresce mais do que a China. E cada um tem o seu interesse. A Índia pertence aos BRICS, mas a Índia segue a estratégia da Índia. A Índia é uma grande aliada americana em muitos termos também. Tem aliança com a Austrália, tem os problemas dela com o Paquistão. A China, às vezes, né, joga ali com o Paquistão. Ou seja, amigas e rivais. Tinha uma novela. Amigas e rivais. E o Brasil parece, o Lula, no caso, por conta dessa ideologia, acho que anti-americana, por conta desse fanatismo meio terceiro-mundista, acho que ele foi o único que achou que os BRICS são tipo um super plano de defender os fracos e oprimidos do mundo. E o Lula sempre teve essa perspectiva política que talvez agradasse a China, porque ele ficava provocando, né, vamos dizer, aliados americanos ou os próprios Estados Unidos. E nesse novo mandato, muito na crença também que ele era o Lula que deixou o mandato em 2010, que o Obama ficou he's my man, não sei o quê. Ele achou que, vou voltar aqui, o mundo tá me achando super legal. E o mundo só não acha ele legal. O mundo meio cansou do Lula, um produto velho de uma outra época. Então o Lula chegou, galera, o Lula voltou, olha só, vou falar aqui, ó, a Ucrânia, não sei o quê, sugeriu um negócio pra Rússia, a Europa que adorava ele. O Lula era amado pela Europa até 2010, a galera da Europa. Aí se mete no conflito com Israel, aí vai falar do Irã, aí vai falar da desdolarização da economia. E você olha à direita, a China não tá falando nada disso. O Lavrov falou, e essa história de desdolarização de vocês aí do BRICS, ele... Não, a gente não tá falando de nada disso, não. Acho que é o Lula que tá falando. E o Lula começou a adotar essa postura que dá algum protagonismo geopolítico pra ele e que tem a ver talvez com as piras ideológicas ali da esquerda, mas que colocaram o Brasil numa posição muito complicada, porque o Brasil, ele está no quintal americano.
O Brasil... tinha gente falando, os Estados Unidos vão cortar até o GPS, mas o Brasil está inserido no mundo americano e num sistema de valores democráticos, tal, profundo americano, pós-45. Com um governante, que é o Trump, que é um cachorrão que quer mudar essa ordem global só para beneficiar os Estados Unidos, é como se eles falaram, acabou o game que eu vou só amiguinho de todo mundo, vou fazer uns acordos, em nome da ordem geral que eu me beneficiava sozinho. Agora eu tenho um rival, agora eu tenho que ter meus aliados, agora eu tenho que me beneficiar, eu tenho que manter os estados, por exemplo, Pensilvânia, tal, que o eleitor votou em mim porque quer emprego industrial, e esse emprego industrial depende eventualmente de eu proteger esse cara, para eu garantir não necessariamente minha reeleição como Trump, mas um sucessor. Então, eu vou mudar o jogo aqui. E o Brasil, ele estava fraco para fazer qualquer enfrentamento com o Trump. Com a China, mais fraco ainda. O Brasil tem que ficar exportando tudo para a China. A industrialização da China, ela acontece no momento que o Brasil também se desindustrializa. Uhum. E aí o Brasil tá como no jogo? Como o trouxa que ficou arrumando briga por aí, que é o Lula, dando... vou dar recado pra tudo, como se a gente tivesse condição de dar recado político pra alguém. A Ucrânia faz isso. Cala a boca, Lula. O Lula quer dar dicas de negociação pra Ucrânia numa crise super complexa, sendo que ele mesmo não consegue negociar com o próprio Congresso. Então, que dica ele tem pra dar? E aí ele se expôs com os Estados Unidos no momento que ele sabia, porque, o Itamaraty inteiro sabe que o Trump ia entrar e ia fazer essa reorganização. A primeira coisa que ele faz é falou que ia taxar o mundo logo no começo do mandato. Que tal se o Lula tirasse o pé desse papel de doidinho do BRICS? Se ele tirasse o pé, se ele conversasse direito e tal, mas ele não fez isso. Ele ficou acelerando. E ao mesmo tempo, se o Trump firma certas posições e obriga o Lula a ter que, por exemplo, se indispor com a China, e aí? Como é que a gente fica? O Lula simplesmente saiu tomando posições estúpidas em termos internacionais que nos colocaram numa posição de fragilidade extrema. E é tudo culpa do Lula. É tudo muito culpa do Lula. E o cara ainda é rabudo, que ele tá se beneficiando dessa coisa de Estados Unidos versus os americanos, o Trump não gosta da nós, essa coisa. Mas, a gente tá numa situação horrorosa. A gente não tem muito como brigar com os Estados Unidos. Ninguém vai comprar, vamos comprar uma solidariedade terceiro mundista com o Brasil aqui. Não comprou muita solidariedade, não. E aí? Sabe? O que ele vai fazer? Eu não sei exatamente qual é o grande plano dele. Não acho que, por exemplo, a China vai absorver uma parte importante desses produtos que o Brasil faz para os Estados Unidos, especialmente os industrializados, porque são encomendas que a gente tinha de vários setores. A Embraer tinha encomendas de avião. E aí, como é que fica? A parte de piscicultura. O peixe apodrece, o peixe congelado. Vai fazer o que com o peixe? E a carne, os pedidos todos, os contratos inteiros. É uma loucura. Não que o Trump vai manter isso até o fim, mas o Lula não tem condição de dobrar a aposta. Tanto que ele já até tirou um pouco o pé. Então, o que nós vamos fazer? Eu não sei. O que mostrou essa crise é a lógica do Brasil perante o mundo é uma lógica que não faz sentido. É o Lula com uma mentalidade daquele Brasil que estava crescendo em 2005, 2006, 2007, achando que virou protagonista. Não virou. Então, como você pode projetar poder para o mundo se você não projeta poder para dentro de casa? Então, se a gente olha para dentro, a gente não é competitivo, a gente está com as contas públicas quebradas, boa parte da população vive sob o jugo do crime organizado, o Brasil perde credibilidade, a gente tanto não projeta poder que as pessoas mais vão embora do que outras pessoas vêm morar no Brasil, ou seja, a gente está perdendo a juventude do Brasil, isso é sintoma de um país que perdeu energia, as pessoas estão ficando velhas e não enriqueceram, tem rota de tráfico, a fronteira está desprotegida, ou seja, o Brasil não projeta poder para dentro. Se não projeta poder para dentro, desde quando você vai ter direito de querer projetar para fora? Como é que eu posso querer me intrometer na guerra da Ucrânia ou falar que eu vou mediar alguma coisa de Palestina e Israel, sendo que eu não consigo mediar, sei lá, uma briga da polícia do Rio com o complexo de Israel, lá no Rio? Você não consegue mediar merda aqui, se ela consegue mediar com os caras. Então é uma visão muito maluca que o Lula tem. A gente só vai projetar poder para fora se a gente projetar primeiro poder para dentro, depois poder para os nossos vizinhos. A gente tem que ser muito poderoso na América do Sul e aí a gente pode... Mas isso vai demorar muito tempo. Hoje, cara, o que deu? Nós somos uns merdas no jogo. A gente virou uns merdas no tabuleiro. E é uma vergonha, é muito triste. A gente não deveria ser uns merdas. A gente não nasceu pra ser uns merdas. A gente não tem, vamos dizer, direito de ser um merda. Porque a gente administra muito território. É um território muito grande, posicionado de maneira interessante pro futuro geopolítico do mundo. Assim, é muito território, muita oportunidade na mão de um Estado muito fraco. Esse mundo que tá pintando novo é um mundo estranho. Aquela ordem liberal que a gente tinha, assim, pós-Segunda Guerra Mundial, sabe? Nos Estados Unidos, como meio que o xerifão do mundo, de um lado tinha a União Soviética, ela caiu. Olha, existem as regras internacionais, regras de financiamento, FMI, Banco Mundial. Meio que isso aqui tá virando um bang-bang geral. Porque agora tem a China, os Estados Unidos vai se reorganizar. Até a Europa sobe a porrada deles.
E a gente no meio dessa briga, todo fraquinho, sem dinheiro.